Como é que você montou na sua cabeça e como é que você acha que pode estar a montagem na cabeça do Arthur Jorge? HG, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos acompanha. Na verdade, assim, não cheguei a uma conclusão, né? Eu espero um Cruzeiro, principalmente no setor de defesa, muito mexido. Com o Otávio, acho que o Fagner deve jogar. O William fez o jogo contra o Flamengo, que aconteceu na quarta-feira, e o Fagner entrou no segundo tempo, né? Até uma escolha que a gente já falou aqui. Eu particularmente questionei essa escolha do técnico Arthur Jorge, do Fagner, em relação ao William. O Jonathan Jesus está suspenso. João Marcelo vai ser um escolhido. Fabrício Bruno, acho que o Vidalba tem boas oportunidades, tem boa chance também de começar como titular, e aí vem o meio-campo, né? O Romero jogou 90 contra o Corinthians, jogou 90 contra o Flamengo, vai mais uma, o Gerson saiu durante a partida. Poderia ser Romero e Zé Lucas. Ou será que ele vem com o Matheus Henrique e Zé Lucas? Mas eu acho que o quarteto da frente deve iniciar com Wesley, Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro que precisa, independente de ser o Flamengo, continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro para se manter no G5, para ir buscar o quarto colocado. Jogo dificílimo, o Flamengo vem numa toada no Campeonato Brasileiro, meio que de Fórmula 1, né? A diferença era muito grande para o Palmeiras. Volta a volta, nas últimas 2 rodadas, o Flamengo tirou uma vantagem importante, quer continuar colado no Palmeiras, mas independente disso, o Cruzeiro tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque eu dizia, antes deste duelo da Copa Libertadores, o ano vai continuar para o Cruzeiro, e o ano já continua com um jogo importantíssimo, que é esse confronto contra o Flamengo no Mineirão, às 8h30 no sábado, HG. Vamos pode dar um palpite? Eu acho que vai do 2 ao 11, tudo reserva. É um achismo. Não, isso aí eu cravo com você que não vai do Cruzeiro. Misto, né? Eu imagino que o Cruzeiro, que o Arthur Jorge vai colocar todas as fichas no clássico contra o Atlético. Ele vai, o máximo que ele puder, poupar dos jogadores. E quando eu falo poupar... Informação ou opinião? Opinião. E quando eu falo poupar, eu imagino até o William entrando da lateral direita para deixar o Fagner para o clássico contra o Atlético, terça-feira, 9 horas da noite. Mas o titular dele foi muito grande. E sobre a zaga, a zaga é por questões assim. Eu imagino, quando eu falo do 2 ao 11, eu vou só abrir um parentezinho para manter o Fabrício Bruno. Eu manteria o Fabrício Bruno ao lado do Jonathan. Na lateral esquerda, o Vidalba. O meio-campo meu seria totalmente reserva. O Jonathan Jesus está suspenso. Entra o João Marcelo junto com o Fabrício. Desculpa. O João Marcelo ao lado do Fabrício Bruno. O Vidalba. O meio-campo seria totalmente o reserva. O Zé, o Mateuzinho jogaria. Daria oportunidade de novo para o Bruno Rodrigues. O Lúcio teria mais tempo nesse time. Utilizaria na ala esquerda o João. O João entraria nesse time. Eu tentaria poupar ao máximo, principalmente porque esses jogadores do Cruzeiro, eles vêm de uma decisão que o mental também foi muito exigido. Então, pensando o que vai ser as 2 sequências de Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, eu imagino, é opinião mesmo, é pra gente debater aqui, claro, que teremos um Cruzeiro totalmente modificado. É claro que com algumas situações de você precisar dar um reforço maior, jogando o João Marcelo já é um reserva, deixa o Fabrício Bruno. O Caio Jorge precisa retomar a melhor confiança dele, deixa o Caio Jorge, mas no restante eu mexeria em tudo. Rep, os jogos de amanhã com os dois, envolvendo os dois, mas o assunto agora é Cruzeiro, de fato a atenção dos dois está lá na terça, né? Só que Cruzeiro 100% reserva, eu não acredito, não. Você acredita? Não, eu coloquei 2 titulares. Coloquei o Fabrício Bruno e o Caio Jorge. Eu tenho uma opinião também, como a do Eltinho. E eu acredito que os clubes vão jogar muito reserva. Pode ter um ou outro titular. Isso é a opinião. Eu entendo até... O Atlético, eu tenho quase certeza que vai um mistão, bem mistão mesmo.
Mais reservas que titulares. Mais reservas do que titulares. O Cruzeiro, eu tenho um pouco de dúvida, porque o Cruzeiro está ali, ó, muito próximo do G4. E uma derrota agora representa se afastar disso. Então, vale talvez o sacrifício do jogo. Né? Mas pensando no primeiro jogo, ser no Mineirão, torcida a pavor, e você, vamos falar a verdade, gente, aqui ó, com todo respeito a Internacional e Grêmio, são equipes bem mais frágeis, claro que Copa é Copa, mas são equipes bem mais frágeis, então aquele que passar na Copa do Brasil tem uma chance muito grande de chegar na final. Sim. Então eu acredito que o time do Cruzeiro, ele pode ser misto, mas menos misto que o do Atlético. E sabe uma outra coisa, Rep? O elenco do Cruzeiro é melhor que o elenco do Atlético. Ele é mais correto, ele é mais linear. Homogêneo. Eu acho que tem mais capacidade de pegar e não mudar tanto o modelo de jogo. E ser capaz de fazer um jogo difícil contra a equipe do Flamengo. Com um ataque que tenha... Lúcio, Caio Jorge e João. Não. Lúcio, João e Neycer Villarreal. Neycer não vai estar à disposição. Não está à disposição, não? Ainda não. Achei que ele tinha voltado. Não. Perdão. Então, Lúcio, Caio Jorge e João. Bom ataque. É bom ataque. Aí você muda uma coisinha ou outra no time. Mas você entende que o Cruzeiro ele tá num ponto que é o seguinte: se ele consegue a vitória sobre o Flamengo. Eu sei, ele pode fazer isso. Eu sei, eu só querendo dizer o seguinte: eu tô pensando com a cabeça. O Palmeiras assim, pensando. E o Palmeiras perde o Cruzeiro encosta lá em cima. E se ele mete o reserva e o Flamengo tem um time muito bom, mesmo o Flamengo vai titular, obviamente, porque não tem Copa do Brasil, não tem nada. Afasta demais. Então, o Cruzeiro, se jogar reserva, a chance é grande de uma derrota. Se jogar misto um jogo, a chance também é grande de uma derrota. E o time titular um grande jogo. Mas então eu acho que o raciocínio é por aqui. Então, mas você tem que pensar na trinca de jogos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez o Flamengo na quarta-feira. Tem um jogo agora contra o Flamengo de novo, valendo o Campeonato Brasileiro, que é pesado, independentemente do time que você coloca. E depois tem o Clássico. É complicado. Olha só. É claro, o Atlético teve suas dificuldades, até por muita parte colocada pelo próprio Atlético. Aí tem um jogo contra o Internacional que o Atlético pode, pela viagem, abrir um pouco de mão por causa dessas situações de não ter o melhor elenco. Levam a turma lá para Porto Alegre, tenta pontuar, mas o Atlético está pensando também no jogo de terça-feira contra o Cruzeiro. Mas só uma coisa que, antes de eu falar do Atlético, só falando uma coisa do Cruzeiro. Cara, eu não vou dizer que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Flamengo, né? Obviamente não. Mas o Cruzeiro tem a obrigação de dar uma resposta, né, cara? Depois do jogo de quarta, esses jogadores precisam dar uma resposta. Quem que precisa dar resposta? Do time de quarta? É mais fácil te citar quem não precisa. Então. O Otávio, o Romero e o... Quem que eu tava citando no jogo passado, gente? O Caio. E o Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus está suspenso. Então o Otávio e o Romero são os que não precisam dar respostas. Tá. Precisam só manter o que eles fizeram. Então por isso você coloca todo mundo? Agora, no restante, todo mundo precisa dar uma resposta. Porque o jogo de quarta-feira... Gente, o Valu foi muito bem. Eu concordo com ele. Não que a eliminação seja um desastre ou uma vergonha. Thiago, a eliminação não foi dos jogadores, foi da instituição. A resposta pode dar até com um time alternativo. Não. A resposta pode ser dada. A eliminação também é dos jogadores. É sim. É da instituição e dos jogadores. É sim. E os jogadores têm Mas é a camisa do Cruzeiro. Não, cara, mas a camisa não joga sozinha. Não joga. A gente tem que contar pra esses caras. Lógico. Esses caras têm que dar uma resposta amanhã. Que eles podem dar na terça. Não, é que o Cruzeiro não pode simplesmente largar o brasileiro, assim. O Cruzeiro não pode largar o brasileiro. A questão é essa. Não, vamos pensar só na terça. Não, o Cruzeiro tem que pensar no sábado e depois de sábado vai pensar na terça. De você. Ponto. É dessa forma. O Atlético hoje, ele tem uma possibilidade porque o Atlético se classificou na quarta-feira. E aí, beleza, o Atlético se classificou, garantiu uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O Atlético conseguiu o objetivo dele. Agora, o Cruzeiro não conseguiu o objetivo dele na Libertadores. Porque o objetivo, por mais que fosse o Flamengo, gente, eu entendo isso. Eu sei o contexto do jogo. Mas o objetivo do Cruzeiro, quando o Cruzeiro faz lá no início do ano, o que a gente pretende que aconteça, jamais foi cair nas oitavas de final da Libertadores. Então, como o Cruzeiro não consegue o objetivo dele, esses jogadores têm uma obrigação de dar uma resposta. E quando eu falo dar uma resposta, não estou dizendo ganhar, mas jogar bem. Enfrentar o Flamengo mesmo. Fazer um jogo completamente diferente do que foi feito na quarta passada. E que seja parecido com o que foi o jogo da ida das oitavas de final da Libertadores aqui no Mineirão. Então, a minha cobrança em relação a esses atletas eles têm a obrigação de dar uma resposta ao torcedor. O torcedor do Cruzeiro merece isso. Porque ele fez a parte dele na quarta no Mineirão e ele foi ao estádio na quarta passada no Maracanã. Então, assim, eu acho que, diante disso, o ideal seja o time titular. Vou colocar um time que eu imagino que possa acertar, HG.
Para! Eu quero ver seu time, eu tenho o meu também na cabeça aqui, ou pelo menos a gente vai tentar montar um time do Cruzeiro pro jogo contra o Flamengo. Quanto mais eu vejo os lances dos gols do Flamengo, mais irritante vai ficando a atitude de alguns jogadores ali. Um time pouco competitivo. Assim, contra o Flamengo... mas vocês lembram da coletiva do Arthur, né, gente? Que ele falou que não ia rodar tanto. Que pra ele não tem time reserva. Não, mas isso é uma coisa, outra coisa... É o clássico? Não, uma coisa é não ter time reserva, ele falar que não tem time reserva. Outra coisa é, nós sabemos que existe um time reserva. Seja... Não, beleza, mas você acha que aquilo ali foi protocolar de um líder, né? Claro, que todos os jogadores são importantes. Claro. Mas você já viu ele 100%? Ele troca 3, 2, ele tem trocado. E desse time com relação ao que jogou no meio de semana... Eu acho que ele vai trocar mais. Tem 3 jogadores só, Rafa. Então, eu acho que ele vai trocar mais automaticamente, porque quando você troca Fagner e Vidalba, nem são reservas, mas são caras que têm jogado, mas que não jogaram, então já vai trocar. Tá. Você tem o João Marcelo, que tem atendido bem. A gente às vezes nem considera como uma grande troca, mas também trocou. Então, do jogo contra o Flamengo, pra mim, no mínimo 5 trocas. Então, além dessas 3, você acha que tem mais 2? Tem. Mas onde? Você acha que... O Matheus Henrique, o que o Arthur trouxe. Matheus Henrique pode voltar. O Lúcio pode jogar no lugar do Caio Jorge, descansar o Caio Jorge. Matheus Pereira pode ficar fora e descansar. Eu não concordo. Eu acho que vai ter muitas mudanças do Cruzeiro e acho que também, mantendo a coerência do que eu falei no bloco do Atlético, terça-feira, CJ, define o ano do Cruzeiro também, como pode definir o ano do Atlético. A gente sabe o tamanho desse jogo. Você tem que canalizar suas energias todas para esse jogo. Não tem jeito, não tem muito o que escapar. Esse é o tipo do jogo, eu sou contra poupar no Brasileiro, já falei isso, mas esse é um jogo específico, como era, por exemplo, do Cruzeiro contra o Flamengo, diferente de Atlético e Bragantino, que é de Libertadores, Flamengo, Bragantino, muda muita coisa sul-americana. Agora, pra mim, Atlético, Cruzeiro, Copa do Brasil, Rafa, mas tem que canalizar as energias. Eu acho que é diferente porque o Cruzeiro precisa dar uma resposta, cara. A forma como o Cruzeiro perdeu e aquele primeiro tempo ficou muito marcado, e aí tem que dar uma resposta na parte anímica. Na parte de, o time não sentiu a derrota. Esse jogo pós-eliminação ele é muito importante. Ele não é mais importante que o jogo de terça-feira. O jogo de terça-feira se tornou o jogo mais importante do ano do Cruzeiro. Sem dúvida, se o Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil, a gente tá falando de um Cruzeiro que em setembro a temporada praticamente acabou. Porque a chance de título de Campeonato Brasileiro é dificílima. Mas tem que dar uma resposta, cara. Se você entrar com um time muito mexido, o Flamengo vai voar, porque o Flamengo tá chegando confiante pra entrar depois no também, melhor jogo que o Flamengo fez na mão do Jardim. Pela primeira vez, o Flamengo, matematicamente, é mais favorito do que o Palmeiras para ser campeão brasileiro. Se vence o Cruzeiro e o Palmeiras tropeça, o Flamengo pode assumir a liderança do campeonato. Então, o Flamengo vai vir com a faca no dente, cara. E com a confiança lá em cima, porque acabou de eliminar esse Cruzeiro e amassando os caras do Maracanã. É um jogo que o Cruzeiro tem que dar uma resposta. E aí, os caras que não jogaram bem lá, e aí eu tô falando de Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, esses caras precisam jogar bem pro torcedor, dar uma resposta pro torcedor dentro do Mineirão, até pra chegar com confiança na terça-feira. Não precisa jogar os 90 minutos, pode descansar, mas tem que começar jogando. Eu vejo mudança nas laterais e na ponta ali no lugar do Wesley. É onde eu imagino que vai ter mudança. E claro, o João Marcelo no Jonathan Jesus. Matheus Pereira e Caio Jorge. Vocês acham que eles vão a campo amanhã? Tem que ir. Eu acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Eu não levaria a campo. E você não levaria? Eu não levaria. Eu não levar, assim, é uma outra coisa. Você perguntou se eu acho que o Arthur Jorge vai colocá-los em campo. Isso. Eu acho que sim. Você acha que sim? O Matheus Pereira descansou contra o Corinthians. Ele jogou 30 minutos contra o Corinthians. Não, gente, o Renato Moraes aqui no youtube.com/98live tem razão. Vai poupar pra quê se os caras não entrarem em campo na quarta? Olha... A maldade do rapaz aqui, Entendi, né? Calma, torcedores, calma. Cara, é até bom você mandar mensagem aí sobre sua escalação, tá? Tanto no 998, quanto conversando com o Embê. O Caio Jorge, jogo contra o Mirassol, antes do Flamengo, jogou 23 minutos. Aí ele joga 90 contra o Flamengo, joga 58 contra o Corinthians e 90 contra o Flamengo. Não acho que é um cara que tá, meu Deus, tem que descansar o Caio Jorge. Aí você olha pro Matheus Pereira, jogou 67 contra o Mirassol, 90 contra o Flamengo, 30 minutos contra o Corinthians e 90 contra o Flamengo. Cara, eu acho que o Arthur Jorge ele já preparou esse time pra pegar essa sequência agora. Pode descansar no jogo entre o clássico. Tem um jogo no Mineirão e um jogo na Arena MRV. Vasco. No meio no final de semana? Jogos, no final de semana contra o Vasco. Aí beleza, você poupa. Amanhã é um jogo que o Cruzeiro tem que pensar muito na parte mental, porque senão, cara,
chega broxadaço pro clássico. Também acho. Broxadaço pro clássico. Então, aí tem um outro problema. Você entrar contra o Flamengo confiança no talo, brigando pela liderança. Você botar o titular, é garantia zero que vai dar certo. Você não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Não, mas aí é Não, aí qualquer tem que time, né? Então Aí é assim, jogo. porque ele tava falando, você tem que recuperar a confiança. Você pode recuperar a confiança, mas como é que você pode afundar a cabeça debaixo da terra? Tem os dois lá também, gente. Jogar do Flamengo hoje, em qualquer lugar do mundo, é dificílimo. É dificílimo. Então até isso você tem que pensar. Eu botar meu titular, eu garanto o quê? Nada a ver esse Cruzeiro e Flamengo também. Já caiu, né? Não, nada a ver o Cruzeiro e Flamengo Vai depois seguir, de um né? Cruzeiro e Mas Flamengo. Mas não foi esse de amanhã que é o errado, não. Errado era o de... Pô, sorteio... da quarta. Que isso? Mas é ruim demais. Já Você te falei, podia pegar né? o coquinho bonito, já CJ. Platense. Mas enfim, decisão difícil pro treinador. Muito difícil. Decisão muito difícil pro Arthur. O que fazer? Recuperar Muito a confiança eu vou ou falar de afundar novo. essa Ou confiança? afundar mais. Fisicamente, terça-feira clássico, difícil. em casa, né? Mineirão. Cara, E até por ser situação difícil, eu vou de novo pesar a responsabilidade do jogador, cara. O Cabidão falou, os caras jogaram lá, jogaram muito mal. O Cruzeiro entrou pra jogar no Maracanã, parecia um time pequeno. Se fosse o Macará contra o Santos na Vila Belmiro, você entende. Agora, o Cruzeiro contra o Flamengo no Maracanã. E aí é o jogador ter também a coragem, a responsabilidade de virar pro técnico e falar, ô professor, pode contar comigo aí. Pode me colocar pra jogar. Chamar a responsabilidade, cara. Fala, Nação Azul, finalizando mais um vídeo do canal, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, peça seu like antes de sair, também a sua opinião em relação a esse duelo contra o Flamengo, que será o esperado Cruzeiro. Se ele jogar bem, vamos ser julgados, se jogar mal, vamos ser julgados mais ainda, ou seja, não tem pra onde escapar, a crítica vai vir, não tem jeito, mas deixa aí o seu comentário, tá bom? Pra quem tá chegando é aquele convite, né, especial, fiquem à vontade pra estar aí se inscrevendo e ativando o seu sininho de notificação, e também deixa o like aí para dar aquela força pro canal, tá? Fique à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão estar vendo que nesse canal só tem notícia do Cruzeiro. Então, tá no lugar certo. Convide seus amigos também para vir para esse canal. Todos os dias tem notícia para vocês. Tamo junto, ficaremos atentos às notícias. Muito obrigado pela sua preferência, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!